do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá para a gente iniciar e conseguir avançar bastante aqui hoje. Vamos lá, só uma lembrança rápida o que vocês lembram aí, né, da nossa última formação sobre a questão do feudalismo, né? O que foi importante aí do período do feudalismo que ensejou aí os concílios ecumênicos, a segunda série dos concílios ecumênicos. É só uma pequena revisãozinha rápida, só para a gente poder lembrar a causa desse segundo conjunto de concílios. Quem que estava na aula passada aí, formação passada? Temos. A Flávia também estava, né, Flávia? Vocês lembram aí? Só para contextualizar os demais aí, senão o pessoal não vai entender bem, porque a gente sempre está naquela sequência, né? Primeiro contextualiza, mostra o contexto e depois o porquê, que é o porquê, né, de todo esse conjunto ter gerado aquelas ações da igreja, né? Aquele conjunto de medidas da igreja. Alguém lembra? Vamos fazendo juntos aqui, então. Você lembra, irmão, dessa formação lá na comunidade? Eu estou ficando velho já, mas acho que eu consigo lembrar alguma coisa, né? Está muito relacionado à questão que eles começaram a indicar, né? O clero, né? Começaram a intervir na gestão da igreja, começaram a indicar bispos, né? E também eles não aceitavam mais as ordens vindo, né, na Santa Sé, né? Se tornaram igrejas próprias, teatros. Acho que resumindo, o que eu me lembro é isso, viu? Perfeito, irmão, perfeito. O clero era funcionário de luxo, né? Os sacerdotes. Exato. Perfeito, Danilo. Isso mesmo. Em resumo, para a gente poder caminhar isso, né? É a inversão de valores, né? A inversão de atividades. O clero estava atuando como funcionário de luxo, né? Do poder temporal, como o Danilo falou, e o poder temporal, como o Luciano falou, estava nomeando o clero. Então, assim, estava tudo invertido. O clero fazendo a atividade do poder temporal e os leigos lá, né? O poder temporal, os soberanos, nomeando o bispo e definindo os rumos da igreja, né? E, a partir disso, surgiram uma série de problemas, porque os bispos que estavam sendo escolhidos, né, e os padres também, não eram pessoas virtuosas, e a partir dessas escolhas que não eram as melhores, né, a igreja foi entrando também num declínio moral e em vários sentidos, assim, durante todo o período do feudalismo ali, que foi do ano 800 até o ano 1200. Claro que não é do dia para a noite, as coisas vão acontecendo aos poucos, paulatinamente, como eu mostrei na aula passada, né, na formação passada, que foi tendo um progresso que as pessoas nem percebiam de início, as coisas se deturpando, e quando percebeu-se já era tarde demais, né? Bem parecido com o que a gente está vivendo hoje em outras questões, né, do aborto, como a gente mencionou na formação passada, que nada dessas mudanças tão ruins que acontecem, né, na sociedade vem do dia para a noite, é sempre aos poucos, e isso vai contando com o estado de letargia, né, de latência das pessoas que não reagem no momento inicial, e aí, quando vai perceber que está ruim, as coisas já estão bem adiantadas, né? Então, é isso.
que foi mencionada de início, gerou vários problemas morais, de formação de padres também, várias questões que demandavam uma reforma da igreja, no questão normativa mesmo, de vários princípios, e tudo isso gerou esse conjunto de 11 concílios que vem daqui por diante. Aí nós falamos que o estopim da mudança foi o surgimento da Esperança da Igreja, que era o mosteiro de Cluny, que foi fundado por Santo Odão, que é situado na França, esse mosteiro aqui, e que ele tinha como diferencial, né, a disciplina exemplar, com duas características que eram fundamentais para essa reforma, que era ele colocar sob a supervisão e obediência direta do Papa, considerando, né, que os bispos eles também tinham algumas dificuldades, porque eram nomeados, né, pelos senhores feudais. E o outro ponto importante é que eles tinham uma vida realmente virtuosa, exemplar, lá no mosteiro, e aos poucos, outros mosteiros beneditinos foram ficando independentes e se vinculando à abadia de Cluny, e passando a observar também essa vida virtuosa do mosteiro de Cluny, e isso foi levando a uma corrente do bem, né, corrente positiva aí nessa propagação dessa onda de virtude aí em outros mosteiros também. E aos poucos, né, vários, né, centenas de mosteiros estavam vinculados ao mosteiro de Cluny e também sob a sua jurisdição, obedecendo diretamente ao Papa. E uma outra coisa também que foi, obviamente, providência de Deus, é que durante 250 anos, né, a abadia foi governada apenas por 6 abades, foram todos de vida muito longa e de grande santidade, né? Então, se manteve uma constância de propósito, de virtude, durante 250 anos, né, com todos esses grandes santos conduzindo, né, a abadia de Cluny, e isso fez com que esse trabalho ganhasse corpo e realmente conseguisse dar os resultados concretos que ele deu, né, sem nenhum tipo de interrupção, tá bom? Na última formação, a gente parou aqui, eu mostrei só a questão de como é o mosteiro de Cluny, tem 2 vídeos aqui que mostram, mas eu não vou passar agora não, porque agora é só uma revisão. Beleza. Então, a partir desse ano, do ano 1000, né, esse abade de Cluny era a segunda pessoa mais importante, estava só abaixo do Papa, porque essa abadia passou a ser conselheira do Papa, né? E aí, a partir disso, surgiu a figura do monge Hildebrando, né, que teve um papel importantíssimo nesse período. E quem foi o monge Hildebrando? Ele nasceu em 1020, ele é da região da Toscana, que é no norte da Itália, e de uma família humilde mesmo, lá, filho de um pequeno senhor feudal daquela região. E ele, jovem ainda, foi lá para o mosteiro de Aventino, lá em Roma, né? E ele, nesse período, teve como professor, como diretor espiritual, né, nessa figura de abade, diretor mesmo, que é tão essencial para a vida espiritual e a construção da virtude, teve João Graciano, que depois veio a ser o Papa Gregório VI, né? Olha só quem que ele tinha de diretor, né, nesse período. Então, um homem de virtude que também constrói, né, dirigido de virtude. E o Papa convidou, depois, quando ele foi nomeado Papa, ele convidou, né, o Hildebrando para ser o seu capelão particular, e ele teve esse contato, sendo ali o capelão do Papa durante todo o papado de Papa Gregório VI. E aí, com a morte do Papa Gregório VI, o Hildebrando saiu de lá da Itália, de Roma, e foi lá para Cluny, na França, na sede lá do mosteiro, e lá ele teve como abade mais o São Hugo de Cluny, e aí conduziu ainda ele nesse processo de formação ainda da virtude, né, construção da virtude ainda por mais esse período. E aí quando morreu o Papa Gregório VI, o imperador Henrique III, ele escolheu o primo dele, bispo da França, né, primo que é chamado Bruno, para ser o próximo Papa.
E aí a Providência também, aqui atuou mais uma vez, ela já designado Papa pelo imperador, né, acabou que o bispo Bruno se encontrou com Hildebrando e São Hugo. E aí essa conversa que eles tiveram mudou a história da igreja, porque realmente foi um divisor de águas a partir disso. Eles conseguiram convencer o bispo Bruno de que, segundo os cânones da época, ainda que ele fosse nomeado pelo imperador, ele precisava ser aceito pelo povo e pelo clero também. E não poderia se considerar papa ainda só com a nomeação do imperador. Ou seja, ele mostrou que os cânones estavam acima do imperador, mostrou que a regra da igreja estava acima do imperador, que gera uma inversão daquela ordem que estava estabelecida ali, que o poder temporal estava acima da igreja. E ele foi convencido disso, aceitou que precisava ainda passar por essa etapa, e não só isso, levou Hildebrando também como seu secretário particular, como conselheiro. E aí, segundo esses historiadores desse período, o Hildebrando passou a ser, né, o principal orientador das decisões, né, do Papa, e não só desse Papa, mas que foi o Leão IX, né, mas dos 4 papas seguintes, ele sempre foi ali o braço direito e o conselheiro de todos esses papas. Olha a importância de Hildebrando, né, na história da igreja. E sob a influência dele, foram realizados vários sínodos, né, e com isso, Leão IX passou a se reunir regularmente com o clero de Roma, fazendo o sínodo de reforma da igreja, com apoio da abadia de Cluny, que era de onde Hildebrando tinha vindo. E aí, além disso, essas decisões tomadas eram levadas posteriormente para as pontas, né? Os bispos vinham de todas as regiões da Europa, ali dos mosteiros ligados a Cluny, e esses bispos levavam de volta e iam replicando isso na região de onde ele tinha vindo. E a ideia foi dando certo, de modo que o Papa depois passou a viajar por toda a Europa, né? Ele fazia esses sínodos com os bispos e abades locais, e eles iam instituindo a reforma da igreja aos poucos, por meio dessas viagens, iam punindo os abusos que ocorriam, e ia depondo também os bispos que eram indignos, que estavam numa vida que não era virtuosa. E aí, quando o Papa não podia ir, ele ainda mandava representantes que ia também fazendo o mesmo trabalho, né? E isso foi gerando uma rede de legados, de formadores, né? Que ia replicando isso em cada região. E o próprio Hildebrando, várias vezes, né, substituiu o Papa nesse papel de fazer o sínodo nas pontas, né, em outras regiões lá. E aí ele também influenciou, né, como foi dito, a eleição, além do Papa Leão IX, Vitor II, Estevão X, Nicolau II, Alexandre II, e todos eles foram, né, claro, né, como teve a influência dele, eram favoráveis à reforma da igreja, e foram eleitos vencendo a pressão dos nobres, que ainda era grande, a igreja ainda estava lutando contra aquele poder temporal, querendo intervir nas coisas da Santa Igreja. Era ainda uma batalha que estava em curso, né, para se desfazer o que tinha sido construído ao longo dos 400 anos do feudalismo, não seria desfeito do dia para a noite. Uma curiosidade sobre a eleição do Papa Estevão é que, quando teve a morte do Vitor II, né, coincidiu com o falecimento do imperador, também na região da época, né? E aí, como tinha ainda aquela cultura do imperador nomear o Papa, o Hildebrando, ele aproveitou para eleger o Papa Estevão X, antes da escolha do novo imperador, né, da nomeação do novo imperador, que era hereditário, mas ele primeiro já resolveu para ter essa nomeação, a escolha do Papa, sem a intervenção do imperador. E aí, depois que já estava eleito o Papa, ele foi lá e convenceu o imperador a não mexer no que estava já escolhido pela igreja, mas isso garantiu que o Papa escolhido tivesse a influência do Hildebrando, né? Uma outra curiosidade é
que na eleição do Papa Nicolau II, ele, já no leito de morte, ele pediu aos bispos que não elegessem outro Papa enquanto o Hildebrand, que já era cardeal nesse tempo, enquanto ele não voltasse de uma missão que ele tinha ido cumprir na França. Olha só a importância que ele tinha. O Papa confiava inteiramente, né, nele e pediu isso, né, que ele esperasse por ele para fazer a nova escolha. E o próprio Nicolau II, né, influenciado por Hildebrand, ele promulgou uma lei determinando que nenhum pontífice poderia ser mais nomeado por imperadores, mas apenas pelos cardeais, que é o formato que nós temos hoje, né? Já começou aqui uma mudança mais efetiva, já com Nicolau II. Aí o monge Hildebrand... Oi. Ele também era Cluny. Ele foi primeiro para Roma, né, e depois ele foi para Cluny, exatamente. Quando ele estava em Cluny, é que ele teve contato com o primeiro Papa, né, com o segundo, né, que o outro foi o primeiro diretor dele, e aí ele ficou ali como conselheiro de todos esses papas que eu mencionei. Tá? E aí ele influenciou ainda a eleição do Alexandre II, e após a morte de Alexandre II, quem entrou como Papa, né, o próprio Hildebrand foi eleito unanimemente como Papa pelo clero, e ele tomou o nome de Gregório VII, né, o primeiro diretor dele, ele foi Papa e tomou o nome de Gregório VI, né, e ele tomou o nome de Gregório VII ali, em homenagem ao início ali da formação dele como primeiro diretor. E ele, como Papa, ele promulgou, né, uma lei que se dirigia diretamente à raiz dos males, que tinha realmente se alastrado na igreja, que tinha prejudicado tudo. O que era o mal, que a gente falou no começo? Que eles não davam ouvido, né, à igreja, né? Isso. Ficava proibida sob pena de excomunhão que um clérigo investisse um leigo em cargos eclesiásticos e vice-versa. Que a gente não poderia ter essa inversão de papéis, né? E que isso estava gerando toda aquela deturpação de valores, toda a origem estava aí. E todo mundo sabia, né, que o problema era esse, a igreja toda sabia que o problema estava aí. Mas por que ninguém nunca conseguiu fazer nada antes disso aí, antes do Papa Gregório VII, né, agora, fazer isso? Primeiro porque não teria bastado uma lei para essa mudança, porque não tinha como fazer valer essa lei à época, né? A gente viu na formação passada que os feudos eram bem isolados uns dos outros, não tinha mais estradas, as coisas foram se degradando, e depois ele tinha já condições, depois daquelas reuniões, e de formar aquela rede de apoio ligada ao mosteiro de Cluny, ele tinha como ter legados, né, e dar poderes para eles irem por toda a Europa para supervisionar, fiscalizar a execução dos decretos que foram, né, definidos pelo Papa, né, especialmente a investidura de leigos em caráter e punir os desobedientes. E agora ele tinha uma rede de apoiadores que pudesse fazer isso. Falou alguma coisa, Flávia? Não, desculpa, foi o barulho aqui. Tranquilo. Aí, claro, né, que a resistência dos senhores feudais foi enorme, né, foi gigantesca, porque eles se sentiram roubados por um poder legítimo, né, que eles tinham, segundo eles, achavam que era legítimo, de mandar na igreja, né? E eles perderam uma grande, copiosa fonte de rendas, né, que eles tinham, que era o que vinha da igreja, e eles perderam isso também, e eles deixaram de ter também a influência do clero nos assuntos temporais, como o Danilo falou no início, de ter o clero ali como uma espécie de funcionários deles, para cobrar impostos, para poder influenciar o povo nas decisões que eles queriam, ou seja, eles eram o principal apoio político, né, do imperador, e eles perderam isso, que na realidade o clero nessa época eram os senhores feudais eclesiásticos, né, eles estavam dentro da igreja mandando em tudo, os senhores feudais nomeando o bispo e definindo tudo.
E aí, claro, né, que parte desse dinheiro, já no fim do período feudal, começou a surgir já o período absolutista, né, e aí já tinha a figura do imperador. O imperador estava ali sobre os feudos, né, nessa transição, e o imperador também não gostou, porque os feudos, nessa época, já eram braços do imperador nas pontas, né. E qual foi a reação do imperador? Ele desprezou esses decretos todos, né, do Papa Gregório VII, e ele acusou o Papa de pretender usurpar a coroa imperial, defender a heresia, praticar o adultério, cultivar a magia e ser um feroz sanguinário. Ou seja, aquele negócio, né, quando você não pode, isso acontece muito, né, não pode combater nos argumentos, ou não tem como contrapor a verdade, você tenta desqualificar quem está tentando falar, quem está dizendo, né? Você não tem como ir contra o argumento, contra o fato, você desqualifica quem está falando para tentar tirar o peso do que está sendo dito, né? E foi o que ele tentou fazer com o Papa. Só que ele era um homem muito santo, né? Além disso, o imperador convocou o exército imperial para marchar contra o Papa, né? Para depor esse Papa. Até porque, no contexto da época, o Papa era apenas um vassalo, né? Durante muito tempo, o Papa foi um vassalo do imperador, porque quem nomeava os bispos era os senhores feudais ali, né? Ou seja, a escolha do Papa era muito direcionada pelo que o bispo queria, e o que o bispo queria era direcionado por quem tinha conduzido a nomeação dos bispos. Então, o Papa, por muito tempo, foi escolhido segundo interesses temporais, né? Só que aí, como ele era um grande santo já, né, ele teve coragem de fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito na história da igreja, né, que era assim, impensável no período, né, ele excomungou o imperador e desobrigou todos os súditos do juramento de fidelidade ao imperador e decretou a deposição do imperador de seu trono. Foi um grande testemunho, né, de coragem e fé para a época, é uma coisa inimaginável. E até porque o Papa, nessa época, não tinha, até hoje, né, nunca teve nenhum poder militar para executar uma determinação dessa, né? Ele falou e não tinha como obrigar ninguém a cumprir. Mas como é a postura, né, de um grande santo? Diante disso, desde que o Papa falou isso, ninguém mais obedeceu o imperador. Todo mundo obedeceu o que o Papa falou. E nem os súditos, nem os subordinados obedeceram mais o imperador. Todo mundo realmente obedeceu ao Papa. Então, o que o imperador fez? Não tinha muito o que fazer, né? Ele se viu obrigado a ir até Toscana, onde o Papa estava hospedado, e ele foi como um simples peregrino lá para Toscana e passou 3 dias lá e 3 noites na neve, esperando uma audiência com o Papa para tentar resolver a situação. Depois disso, o Papa absolveu ele da excomunhão que tinha dado e constituiu, né, os poderes do imperador novamente. Depois da morte do Papa Gregório VII, ele foi realizada uma concordata, e o próprio imperador que teve a situação, concordou e decretou que todas as eleições dos bispos e abades seriam feitas agora pela própria igreja, e resolveu essa questão de serem nomeados pelos senhores feudais. E logo depois foi convocado o primeiro concílio de Latrão, né, onde basicamente tudo que era a ideia do Gregório VII, Papa Gregório VII, foram colocados no Código Canônico e se resolveu todas essas questões vinculadas a todo esse período de problemas. Com isso, a gente inicia aqui a série do primeiro concílio ali de Latrão, dentro desse contexto aí, né? E por isso que nós tivemos aí 300 anos entre o concílio de Constantinopla, esse 8º, né? E o 9º concílio de Latrão, porque teve todo o período feudal nesse período e essas questões todas estavam envolvidas, né? Até a possibilidade de ter um novo ciclo de concílios. E, assim, é a alegria a gente ver realmente como um santo muda a história da sociedade, muda a história da igreja, né? São João Paulo II mudou a história da Polônia, né? E quantos santos, né, mudam a história
de tantos países, de tantas comunidades, né? E ele, Gregório VII, fez, né, todo esse trabalho. E por meio do exemplo, claro, né, e por uma vida correta do mosteiro, eles salvaram a igreja da derrocada. A fidelidade do monge, né, que é o Santo Hildebrando, que é era o monge Hildebrando inicialmente, né, influenciou vários papas, né, durante 25 anos, e resultou na eleição dele como próprio papa, né, que eu falei, Gregório VII, e São Gregório, né, depois ele foi canonizado, né, como São Gregório VII, e como não podia ser diferente, ele tem um corpo incorrupto, ele está lá na catedral de Salerno, e ele realmente mostra, é um grande exemplo, né, de santidade e de luta, né, pela igreja. A gente vê o final, você não costuma falar, a gente vê o final, né, de um grande santo e tudo que ele pôde fazer, mas a gente não vê o início, né, de luta, de construção, né, quanto tempo ele teve de história, de esforço, de formação, né, todos os diretores espirituais que ele teve, grandes santos, que também levaram ele a essa construção dessa vida virtuosa dele, né, Santo Agostinho teve São Hildebrando e quantos outros, né, tiveram grandes santos como diretores e que ajudaram nessa construção de uma vida virtuosa. Então, nós, né, também, dentro das nossas limitações, das nossas fraquezas, também podemos, né, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. Né? A gente achar que não pode é soberba, porque a gente vai estar confiando em nós próprios, né? E a gente não tem força para nada. Como diz lá no Tanqueray, nós somos nada mais pecado, né? A gente confiando na graça é que a gente pode, né? Acreditar nesse processo de progresso espiritual é uma prova de fé, sabendo que nada vem de nós, né? Tudo é graça de Deus. E a gente está nesse processo aí, né? Querendo, antes de continuar, queria escutar um pouco vocês, se tem alguma dúvida e como vocês enxergam essa vida aí de São Gregório VII, aplicando-se essa questão da formação, da escola, e de como esse trabalho como professor, como uma escola católica, pode ajudar nessa desconstrução desse contexto aí que a gente está vendo, conforme o Mosteiro de Cluny conseguiu fazer na época. Alguém? Cara, você falando isso aí, irmão, e a gente vai ver como é que é ensinado na escola a questão do feudalismo, né? Que a igreja concordava com aquilo, né? Olha só que loucura, né? Como é que as crianças eram ensinadas errado. E quantos papas precisaram passar para mudar uma realidade, né? Quer dizer, a gente estava na formação agora que o rapaz falava que a pergunta foi feita para ele assim: como eles lidavam com as escolas confessionais que já não tinha mais professores católicos, né? Lá em Juiz de Fora, são 12. Sei. Né? E aí o bispo falou para ele logo quando ele foi para lá na primeira reunião: nós precisamos aprender a santa paciência da igreja. O que nós vamos fazer agora será mudado daqui a 100 anos. Sim. Então, às vezes, a gente olha isso e não consegue empreender algo que é para a eternidade, né? Então, falando sobre São Gregório, a humildade dele servir aos papas, né? Sim. Então, Cluny, precisa existir Cluny para existir 6 papas que mudaram todo o rumo, né? Imaginei, precisa 250 anos, né? De igreja, para a gente poder conseguir compreender a importância de uma escola de fé, né? A escola de Cluny. Grava esse nome, esse nome é extraordinário, viu? Fica a dica aí. Com certeza. Às vezes a gente quer as coisas de maneira mais rápida do que é possível, né? Quer ver as coisas por um bom propósito, né? A gente quer ver as coisas solucionadas o quanto antes, mas
não é bem assim, né? Tem que, como você falou, a santa paciência da igreja ensina muito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acredito que, como base para a nossa escola, a gente está estudando justamente a forma com que essas pessoas mudaram toda uma época, né? Uma Idade Média, com fidelidade a Deus, né? Fundada na oração, e fazendo vontade de Deus, e excluindo totalmente o pecado das suas vidas, a gente tem que pensar que nós temos que fazer o mesmo, que não é impossível. A gente tem que viver, tentar pedir a Deus a graça de esperar o tempo certo dele, mas com esse pensamento voltado. Vamos fazer o máximo que pudermos, e aí o estudo é bom, porque a gente, sabendo disso, nos dá força, né, para continuar, e período difícil passa, né, como passou esse, né, de perseguição dos senhores feudais e todo um povo que sofreu com aquilo, passou e Deus levantou santos, ele pode levantar de novo, sim. E é esse pensamento, olhar para frente e não desistir, né? Maravilha, maravilha. Mais alguém? Me admira a agudeza de entendimento dele, né, como estrategista e conhecedor do tempo, do que se passava, né, em toda a região que a igreja alcançava naquela época. E ele soube contornar tudo, né, as conversas, os diálogos, né. Me lembra depois a vida dos santos lá que veio com o Santo Inácio, né, como eles se misturavam e levedavam a massa, né. O Santo Ildebrando aí deu uma prova disso, né? Sim. Certamente com muita descrição, muita inteligência, e dava tudo. Papa João Paulo também, né? Já conversava lá com os comunistas lá, ia de um lado do outro, ia contemporizando na medida do possível, claro, né? Sem negar em nada a fé, e conseguiu, né, fazer com que a Polônia se livrasse do comunismo sem que tivesse uma nova guerra, e ele conseguia caminhar com prudência e temperança em todos os lugares, levando a igreja, né, sem fechar portas e não ter de comunicações abertas, né? E é o que o Santo Ildebrando também fez. Essa prudência é um grande sinal também de santidade, claro, né? Sem querer se curvar aos valores mundanos para poder agradar ninguém, né? Mas sim dentro de um equilíbrio, né, Danilo, como você falou, de saber ter a sensibilidade para poder lidar, né, em todos os meios, mantendo a comunicação aberta para isso, né? Beleza, vamos dar seguimento então aqui. A gente agora vai entrar exatamente no que foi tratado aqui em cada concílio, rapidamente, só para a gente ver agora a implementação, basicamente, do que foi construído inicialmente lá por São Gregório VII. No Concílio de Latrão, foi o Papa Calixto II, e isso foi no ano de 1123, foram regulamentadas as iniciativas, né, de Delbrando, que foi o Papa Gregório VII, São Gregório, e os principais temas foram a independência da Igreja perante o poder temporal, como a gente já falou, e encerra a questão das investiduras, que era a investidura dos bispos, né, como a gente já falou também do poder temporal nomear os bispos. O segundo concílio de Latrão foi convocado pelo Papa Inocêncio II, em 1139, e teve como principais temas tornar obrigatório o celibato do clero na Igreja Ocidental, né? A gente a Igreja estava tendo muitos problemas nesse sentido, porque na época do período feudal, como muitas vezes era um leigo que estava conduzindo a igreja local, o leigo casava, e aí isso deturpava a figura, até alguns padres também indo nessa linha, e ainda tinha a questão da herança também, né? Quando morria ali
o chefe da igreja, que era um leigo, a família tinha como tudo que era da igreja, como se fosse herança dela. Então, queria tirar tudo que era da igreja ali, queria ser distribuído para os filhos, né, além das outras questões morais envolvidas, que são mais importantes. Então, aqui, resolveu-se essa questão também. O Papa Alexandre III convocou o terceiro Concílio de Latrão, que foi em 1179, e teve como principais temas a norma para eleição do Papa, que passou a ter 2/3 para a exigência de maioria para a eleição, e a nomeação de bispos com, no mínimo, 30 anos, né? Não podia, colocou uma idade mínima para a nomeação de bispos, antes não tinha isso. Já, no quarto Concílio de Latrão, convocado pelo Papa Inocêncio III, foi em 1215, e teve como tema determinando que todo cristão, né, depois do uso da razão, fosse obrigado a receber a confissão, a Eucaristia, ao menos uma vez, anualmente na Páscoa, né? Hoje a gente isso se prolongou, né? E a profissão de fé na Eucaristia, passando a ser usada a palavra transubstanciação ali no momento da consagração. Ainda nesse concílio de Latrão IV, a gente teve a realização, né, de uma cruzada para libertar o Santo Sepulcro de Cristo de Jerusalém, que se achava nas mãos dos muçulmanos, né, a cruzada, na época, feita por meio da Ordem dos Templários, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. E ele fixou normas sobre a disciplina e a liturgia da igreja. Uma outra curiosidade ainda sobre o Concílio de Latrão IV é que ele ocorreu como nos concílios modernos, que teve uma consulta prévia a autoridades, estudiosos, para saber quais eram os principais problemas da época para poder ser tratado durante o concílio, né? E outra questão importante foi que ocorreu no contexto da conversão do São Francisco de Assis, né? E todos sabemos, né, que ele teve a visão, e Francisco, teve a visão a visão com Cristo, né, que falava com ele, que se ele perguntava o seguinte: Francisco, não vê que a minha casa está para desmoronar? Vai e reconstrói. Ele pensava, a princípio, que era a igreja física, né, mas depois ele entendeu que era realmente a fundação da ordem franciscana, e ele foi a Roma para conversar com o Papa Inocêncio III, né, e lá ele conseguiu, né, que a ordem franciscana fosse autorizada, né. Tem até essa passagem que fala que o Papa declarou, né, que alguns dias antes havia sonhado em Roma que a Basílica de Latrão estava desabando, quando surgiu um homem pobrezinho, de pequena estatura e de aspecto desprezível, qual havia vindo para sustentar a igreja, né, com seus ombros, a fim de que a Basílica não caísse no chão. Então, o Papa, com os ali presentes, né, exclamou que Francisco era aquele homem que iria sustentar a igreja. Ele usou essas palavras aqui: este, na verdade, senhores, o homem que com suas obras e com sua doutrina sustentará a igreja de Cristo. Nesse período, a igreja passava por alguma dificuldade, né, sobre a questão algumas ordens, né, com apego material muito grande, né, tinham algumas questões também de simonia, e são coisas que a igreja já assumiu, inclusive, e havia alguns desvios nesse período ainda, resultantes do período feudal, e São Francisco veio, né, com o voto de pobreza, para poder trazer essa nova perspectiva, né, e corrigindo a igreja nesse aspecto, naquele período que era importante. Deus vai suscitando santos, né, dentro de cada necessidade em determinados períodos, né, e isso aconteceu ao longo de toda a história da igreja. O primeiro concílio de Leão foi o seguinte: foi em 1245, teve como principais decisões a excomunhão e deposição do imperador Frederico II, né, da Alemanha, que ele estava perseguindo a igreja nesse período.
o Segundo Concílio de Leão, que foi em 1274. Ele foi convocado pelo Papa Gregório X, e ele teve como principais decisões foram procedimentos referentes vinculados, né, ao conclave, à eleição do Papa, e deixar tudo isso em um ambiente fechado para evitar outras interferências externas, né, na eleição do Papa, e além de promover a união da Igreja Latina com a Igreja Grega, que havia sido se separado, né, era cismática naquele período, e houve de novo essa união. A curiosidade ainda do Segundo Concílio de Leão é que esse foi um dos mais perfeitos dessa série histórica desses 11 concílios que a gente está falando, da segunda série. E por que ele foi dessa forma? Porque nunca tinha tido a oportunidade de ter tantos santos, né, participando do concílio ecumênico como nesse concílio aí. Esse foi um dos melhores que houve nessa série de 11 concílios. Lá estiveram Santo Alberto Magno, São Boaventura e São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, ele esteve apenas com as ideias, né, e com as coisas que ele já tinha escrito, porque ele não pôde participar fisicamente, porque indo para o concílio, ele caiu do cavalo e bateu a cabeça, ficou ainda sendo tratado em um mosteiro lá próximo, mas tempos depois ele veio a falecer. É difícil entender, né, a princípio, a providência divina, né? Imagina quanto São Tomás poderia auxiliar, né, nesse momento, dentro do concílio, mas a providência tinha reservado um outro momento para que São Tomás pudesse ajudar nesse processo de mudança da igreja. E até este momento a igreja ainda estava tentando sair dos abusos, que ainda existia na estrutura feudal, mergulhada em abusos, tanto do feudo quanto do próprio clero, né, ainda dentro desse processo de mudança. E agora o Concílio de Viena, que é um último ainda antes dessa primeira etapa desses 11 concílios. Só para contextualizar o Concílio de Viena, o período feudal, ele terminou ali, começou no ano 800, mais ou menos, e terminou entre 1200 e 1300, e, como eu já falei antes, começou a surgir, nesse período, as monarquias absolutistas, que foram o que sucederam o período feudal, e eles começaram a criar todo tipo de empecilho, né, para a reforma da igreja, porque essa monarquia absolutista tinha os senhores feudais como braços, né, nas pontas, e eles conseguiam exercer seu poder por meio dos senhores feudais. E teve, nesse contexto, uma briga ali entre o imperador da França e o Papa. O imperador da França era o Felipe o Belo e o Papa era Bonifácio VIII. Ainda dentro dessa contextualização, o que gerou essa briga, principalmente? Foi uma longa guerra que teve com a Inglaterra nesse período. Vocês sabem que guerra foi essa? É uma guerra bem famosa. Não lembro não. Tem uma santa da igreja que participou dessa guerra. Santa Joana d'Arc? Exatamente, Santa Joana d'Arc. Mas qual o nome da guerra? Eu não lembro. Guerra dos 100 anos. Dos 100 Guerra dos 100 anos. Entre a Inglaterra e a França, né? E Santa Joana d'Arc foi determinante nessa guerra. Quem assina o Brasil Paralelo, sou assinante, aí tem acesso a umas vocês conhecem o Brasil Paralelo, né? Que é um grupo que fala do conservadorismo, né? Fala de tudo que a esquerda tem feito aí contra a sociedade como um todo, com essa deturpação de valores, e ela fala também de outros assuntos, de santos e tudo mais, e tem uma série muito bacana sobre Santa Joana d'Arc. Eu assisti esses dias, muito bonita a interpretação que eles trazem. E aí, nesse período da guerra, a França estava precisando muito, né, da cobrança de impostos. Então, ele estava ampliando
cobrando tudo que dava para fazer, pegando dinheiro de tudo onde dava, para não perder a guerra para a Inglaterra. Então, eles passaram a cobrar impostos da igreja, algo que não acontecia. E aí, eles, com essa cobrança de impostos, o Papa proibiu que o clero francês pagasse tributo sem autorização da Santa Sé, porque ele estava extorquindo ali o dinheiro da igreja na França para poder investir lá na guerra. E enviou um bispo até a França, o Papa fez isso, para poder verificar as infrações às leis canônicas, né, tudo que o Filipe o Belo estava fazendo naquele período. E como resposta, o imperador Filipe, ele mandou prender o bispo que tinha sido enviado lá, fez que nem a história dos vinhateiros lá, mandou prender o bispo que tinha sido enviado, acusou o Papa de heresia, imoralidade e superstição, e enviou uma tropa até a Itália para prender o Papa, né, e o prendeu, realmente conseguiu prender, e tentou obrigar o Papa a revogar os decretos e renunciar ao pontificado. Só que o Papa, claro, né, Bonifácio III não cedeu e ficou preso por um longo período pelo o rei Filipe o Belo, e foi depois libertado em uma rebelião local, onde os cristãos conseguiram resgatar o Papa, mas ele já com a saúde debilitada pelo período preso, faleceu em seguida. E aí, depois disso, o Filipe o Belo, imperador, muito poderoso, e ainda no período de guerra, conseguiu que fosse eleito um Papa francês, que foi coroado na França, em vez da Itália, pela primeira vez. O Papa ficou lá na França, não foi para a Itália. E esse era de temperamento bem mais complacente, ou seja, né, em outras palavras, fazia tudo que o imperador queria. Ele, mais uma vez, a igreja voltou às garras né, do poder secular, e o Papa funcionava apenas como um braço biônico do imperador nesse período. E esse foi o Papa Clemente V. Ele, né, ficava ali mesmo como ele acabou aceitando, né, a pressão do imperador e ficou durante todo esse período fazendo aquilo que o imperador queria. Foi nesse contexto que veio o Concílio de Viena, que nada mais, né, que foi convocado pelo Papa Clemente V, né, e convocado por imposição do rei Filipe, como eu mencionei, e teve como objetivo, na época, forçar a igreja a dissolver a Ordem dos Templários. Por que será que o imperador queria dissolver a Ordem dos Templários? Vocês sabem o que eram os Templários? Vamos lá, só para a gente poder falar mais um pouquinho. Quem pode ajudar? Eram os mais ricos do mundo, né? Eles administravam todos os bens de muitas pessoas. Né? Era um grande banco, né? Exatamente, era o banco da época. Eles administravam os bens das pessoas e eles tinham um tesouro gigantesco em virtude das guerras, né, das cruzadas, que eles quando tomavam, né, uma região, todo povo que toma a região fica com a riqueza da região. E eles eram os braços, né, de retomada de Jerusalém da igreja. Então, era realmente a ordem mais rica. Eles acusaram os templários de magia, de tudo que o próprio Filipe Belo tinha acusado o Papa, antes de prendê-lo. E até hoje existe, né, uma acusação de que os templários eram uma seita, não sei o quê, fruto ainda dessas calúnias desse período. E os templários, na realidade, eram uma ordem muito virtuosa, e que depois que eles foram dissolvidos nesse período aqui, por esse Concílio de Viena, eles fugiram para Portugal, e foram eles que foram os grandes responsáveis pelas grandes navegações em Portugal e na Espanha, né, que na Espanha tinha dois reis, um rei e uma rainha muito católicos à época, e eles utilizaram-se da bravura, né, e desse espírito aguerrido dos templários para que eles fossem responsáveis pelas grandes navegações, e por meio dos templários que esses povos chegaram na América, no Brasil, em toda a América, e eles foram ainda importantes depois, né, não só aqui. E aí, só para a gente poder contextualizar rapidamente, e também dar um pouquinho aqui quem fala, vou colocar aqui um videozinho rápido sobre os templários. Salve, nobres cavaleiros! Eles são os guerreiros mais lendários da Idade Média. Eles são os Cavaleiros Templários, e aqui contamos sua história do início ao fim.
Prólogo. 1095, os Cavaleiros da Guerra. Tudo começou em 1095 com a primeira cruzada, quando a Europa se uniu para levar a guerra à Terra Santa. Cara, Peregrinação, não eles está compartilhando a tela, não. Não em tá? 1099 até... Quando eu tenho falado esse tempo todo, não tá passando, compartilhando a tela? Não, só você. Só tá ouvindo você dizer Ué. mesmo. Não, a gente está só assistindo. Ué, caramba, desculpa. Eu ter falado antes, irmão. Desculpa. Eu tô achando mas que tá compartilhando aqui. não sabia que... Foi mal, caramba. Tem um monte de imagem aqui, um monte de coisa que eu... Ai, ai. Problema de BIOS, né? Burro e ignorante operando no sistema. Apareceu agora? Aê, garoto, você estava aí. Nossa, hein? Você Ah, tá voando, Ricardo. Ó, tá Foi bonito. mal, que burrice. Vocês querem que eu comece de novo? Não, Não, mas se puder compartilhar os slides, Eu vou compartilhar lá. Vou compartilhar. Perdão mais uma vez, viu? Desculpa aí a minha ignorância. Vou iniciar aqui o vídeo de novo. mas foi bom que você ajudou a construir o imaginário, né? Tá pensando em cima do que você vai falando. Tem que pensar pelo lado positivo, né? Obrigado aí. Vou seguir aqui. Salve, nobres cavaleiros. Eles são os guerreiros mais lendários da Idade Média. Eles são os Cavaleiros Templários, e aqui contamos sua história do início ao fim. Prólogo. 1095, os Cavaleiros da Guerra. Tudo começou em 1095 com a primeira cruzada, quando a Europa se uniu para levar a guerra à Terra Santa. Após anos de peregrinação, eles finalmente chegaram em Jerusalém. Em 1099, a Terra Santa foi conquistada dos muçulmanos em um cerco inteiro. Assim, a Terra Santa se tornou o assento do cristianismo. Este foi um momento decisivo na história europeia que mudaria o destino de suas nações e do mundo para sempre. Nesta batalha, dois guerreiros se destacaram: Hugo de Payens e Godofredo de Saint-Lambert. 1113 para a Terra Santa. Essa cruzada teve um impacto tremendo no coração dos europeus em geral, especialmente nestes dois cavaleiros. Voltando à França, eles reuniram 7 cavaleiros e decidiram retornar à Terra Santa com um projeto original e muito ousado. 1119. Uma nova ordem surge. Quando eles finalmente chegaram a Jerusalém, eles ficaram na presença do rei Balduíno II para apresentar este projeto monástico religioso. Uma ordem de cavaleiros para proteger os peregrinos no caminho a Jerusalém. O rei, admirado com essa iniciativa, não somente aprovou-a, mas também concedeu aos templários um presente inimaginável. A sede dos cavaleiros seria o templo de Deus, na rocha sagrada. Por isso, eles foram chamados de Cavaleiros Templários e a ordem finalmente nasceu. 1127. Uma ordem para a Europa. Agora, eles devem retornar à Europa. Junto com Godofredo, Hugo de Payens começou sua jornada pelo continente cristão. Ele tinha 3 objetivos a alcançar: receber a bênção do Papa, uma regra escrita para a ordem e doações importantes. Em poucos meses, eles conseguiram cruzar do centro ao oeste europeu, conseguindo castelos de Alemanha a Portugal a partir de 1128. 1129. A certidão de nascimento. Então, o último objetivo dos Templários foi completado em 1129 com a aprovação do Papa Honório II. Finalmente, a certidão de nascimento dos Templários foi registrada no Concílio de Troyes. 1147. A Segunda Cruzada, a Reconquista começa. A Segunda Cruzada começa, mas diferentemente da primeira, ela tem 2 frentes: oriental e ocidental. A frente oriental teve uma derrota terrível tentando conquistar Edessa, que tinha caído aos turcos em 1144. Mas na frente ocidental, a Segunda Cruzada foi um sucesso total. Em 1147, a cidade portuguesa de Lisboa, que estava sob a dominação muçulmana por 4 séculos, foi reconquistada sob a liderança de Afonso Henriques e a ajuda dos templários em um cerco épico. Ao mesmo tempo, os templários também estavam lutando para libertar a cidade espanhola de Tortosa da dominação islâmica. Essas 2 vitórias foram decisivas para o futuro dos reinos cristãos e também para a preservação da Europa. E é justamente durante a Segunda Cruzada
que os templários começam a usar oficialmente seu famoso símbolo no peito, a cruz vermelha. 1191, a Terceira Cruzada, a captura de Acre. A força militar dos cristãos foi provada mais uma vez na Terceira Cruzada, só que dessa vez liderada pelo rei inglês Ricardo Coração de Leão e Filipe II da França. Depois de perderem a Batalha de Hattin, os cristãos iniciaram uma esmagadora ofensiva a Acre em 1189. Os templários sozinhos destruíram uma das 3 divisões muçulmanas feitas por Saladin. Finalmente, em 1191, Acre caiu diante dos cristãos. 1201. A Quarta Cruzada, Constantinopla é retomada. A Quarta Cruzada também foi bem sucedida na captura de Constantinopla. Os templários foram os primeiros a entrar na cidade e conquistá-la. 1219, a Quinta Cruzada, o ataque ao Egito. A Quinta Cruzada começa em 1217 e os templários de novo provam seu valor. Em 1219, eles capturam o porto de Damietta, no delta do rio Nilo. Numa incrível demonstração militar anfíbia, eles lutaram em navios e a cavalo. Esta cidade era tão importante que o sultão do Egito tentou trocá-la por Jerusalém. Entretanto, como a Quinta Cruzada não teve um líder experiente, ela falhou. 1291. O fim da esperança, a queda de Acre. Em 1291, Acre cai e os templários caem junto com ela. Um número esmagador de muçulmanos fizeram cerco a Acre por um mês. Uma crônica contemporânea diz que havia 600.000 muçulmanos no cerco, mostrando a grande desvantagem dos europeus, que não tinham mais de 13.000 homens. Muitos templários se recusaram a deixar a cidade e morreram protegendo-a. Assim caiu o último bastião cristão na Terra Santa. 1307. O início do fim. Pastoralis praeminentiae. Falido e temendo a influência dos templários, o rei francês Filipe IV, aliado com o Papa Clemente V, começou a caçar e prender os templários em Paris em 1307, com acusações manipuladas de satanismo e heresia. Como Filipe planejou, os templários tiveram seus bens confiscados pelo Papa através de uma bula papal. Os templários foram submetidos a uma inquisição. 1310. Em chamas. 54 templários são queimados em Paris. 1312. O Concílio de Viena, Vox in Excelso. O destino dos templários foi finalmente selado. A ordem foi oficialmente dissolvida, embora o Papa tenha declarado em sua bula que nada errado foi comprovado contra os templários. Por toda a Europa, eles foram presos ou mortos sob a ordem do Papa. 1314. Queimando no inferno. Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem do Templo, é queimado em Paris. 1319. Os guardiões de um legado. Apenas um reino agiu contra a Ordem do Papa. Portugal. O rei Diniz negou-se a prender e a matar os templários. Por isso, centenas de templários por toda a Europa fogem para buscar proteção em Portugal. O rei conduziu uma série de negociações com o Papa a fim de transformar os templários em uma nova ordem militar portuguesa sob a liderança direta do rei, a Ordem de Cristo. Essa ordem foi fundada pelos últimos templários ainda vivos na Europa e foi o pilar que levou os portugueses a liderarem a grande era dos descobrimentos, levando sua influência a todas as terras que colonizaram. Durante séculos, sua cruz vermelha pintada nos galeões portugueses permaneceram um lembrete vivo de que o legado dos templários não tinha morrido e ainda estava bem vivo e forte. Muito obrigado por ter assistido a esta história do Cavaleiro. Bonita a história, muito bacana, assim, a história dos templários e mostra também, né, mesmo com toda a perseguição, eles conseguiram ainda dar tantos frutos aí, né, por onde eles passaram. Irmão, já é 9h40, o que você diz? Até às 10, fica à vontade. Até 10 horas? Parar, você Não. quiser parar, se quiser começar para aproveitar o contexto, né? Fica à vontade. Não tem problema nenhum. Não, dá para seguir. Agora, Dá para seguir, aqui é só porque eu posso ir até 10 horas, então, né? Só para saber até que horas eu posso ir. Pode. Tá.
Aqui é o seguinte, aí aqui a gente chegou, a gente foi do nono concílio até o 15º aqui, né? A gente chegou ao concílio de Viena, que foi o que extinguiu os templários. Agora a gente vem esse período aqui de 3 pontinhos, que representa 100 anos até o próximo concílio, que é o de Constança. Alguém sabe dizer o que representa esses pontinhos aqui? Por que houve esse hiato aqui de 100 anos entre o 15º e o 16º concílio? Foi o período da peste negra, né? Exato, Luciana, a gente falou naquele dia, né? Período da peste negra. É por isso que ela foi tão relevante que ficou identificado, né, aqui nesse nosso diagrama aqui, que ela trouxe realmente profundas repercussões, né, para a vida da igreja e marcou a civilização como um todo. Vou colocar um videozinho também rapidamente aqui sobre a peste negra, para poder ficar mais lúdico aqui a nossa formação. Cara, você não tá vendo que tudo isso é paranoia? Mas o negócio é sério, mano. Parece que tem um monte de gente morrendo dessa peste aí. Estamos no século XIV, cara. Inventamos o relógio, a impressão, óculos, punhinhos. Estamos na era da tecnologia e você preocupado com uma pestezinha? Mano, tem uma pulga te picando aí, cara. Hã? Ah, é só um inseto, cara. Aí. Pera aí, mano. Você tá se sentindo bem? Claro, ótimo. Mas você tá com uma cara estranha. É só falta de banho mesmo. Não é melhor chamar um médico, não, irmão? Irmão? Salve, meus cavaleiros. Thiago aqui. Sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Quer saber um assunto que eu não gosto de falar? Doença. É porque quando eu começo a falar de doença, vírus ou bactérias mortais, eu saio de um estado de paz mental e tranquilidade e eu começo a sentir um monte de coisa. E mesmo sendo bizarro pensar que um vírus ou uma bactéria tão pequenos podem matar um monte de gente, eles matam mesmo. O coronavírus mostrou pela primeira vez a avós, pais e filhos como micro-organismos podem mudar suas vidas sabendo que milhares de pessoas estão morrendo no mundo todo. Só que não é a primeira vez que a raça humana enfrenta um desafio assim. Há 700 anos atrás, nossos ancestrais também viram pela primeira vez suas vidas acabarem. E literalmente. Só que não aos milhares, aos milhões, na pior catástrofe da história da humanidade. Que só o nome já causa calafrios tenebrosos e sombrios. A peste negra. Senhor, tem uns marujos aqui que estão meio mal. Como assim meio mal? Tipo, olha esse cara aqui. E esse aí tá ruim mesmo. Tem esse outro aqui também, senhor. Eita, será que esse negócio aí pega, mano? Acho que não, senhor. Ainda bem, cara. Já pensou? Os mesmos navios que traziam riqueza e prosperidade para a Europa, agora traziam um inimigo invisível, silencioso e insaciável. E ele veio do mesmo lugar que o SARS, a gripe aviária, a Covid-19. Toque, toque. Quem é? A China. Um alastramento descontrolado de ratos e pulgas convivendo com seres humanos começaram a contaminar os chineses e asiáticos em larga escala e de lá se espalhou para a Índia, Síria, Pérsia, até chegar na Europa. Só que, embora hoje a gente tenha uma boa noção do porquê essa doença tenha surgido na China, em 1346 o mundo não fazia ideia do que estava lidando e nem de onde o problema vinha. Eles só tinham uma certeza. A doença era imparável. Principalmente porque Europa, Ásia e África estavam conectados por uma complexa rede comercial conhecida como Rota da Seda. Os mercadores, comerciantes e seus produtos seriam os mensageiros do caos mundial no alastramento da pior pandemia da história da humanidade, que duraria desesperadores 10 anos.
A peste negra chegou na Europa pelos agitados portos italianos de Veneza e Gênova, que eram as superpotências econômicas da Europa, e ela se alastrou tão rápido que não tiveram nem tempo de dar nome à praga, que só foi chamada de peste negra séculos depois. Depois dos primeiros sintomas surgirem, a pessoa já estaria morta no máximo em 5 dias, e por mais bizarro que possa parecer, a morte seria uma verdadeira bênção para essas pessoas contaminadas, porque o sofrimento era inimaginável. O que você está sentindo, meu filho? Doutor, estou sentindo muita dor no corpo, inchaço, dores abdominais, calafrio, febre alta, tremedeira, fraqueza e falta de ar. Vá para casa e beba um copo de vinagre misturado com urina. Se não melhorar, volte aqui amanhã. Doutor, eu acho que eu piorei. Agora eu estou com vômito, diarreia e também estou com essas bolhas escuras do tamanho de um ovo. Tá bom, meu filho. Vá para casa, corte uma cobra ou um pombo no meio e esfregue as entranhas nas feridas 3 vezes por dia e no mesmo horário. Tem certeza que isso vai dar certo, doutor? Doutor, eu acho que eu piorei de novo. Agora as bolhas estão do tamanho de uma maçã escorrendo pus. Agora só muita oração, meu filho. Mas se eu não melhorar, eu posso voltar, doutor? Você não vai precisar, meu filho. E geralmente eles não precisavam voltar mesmo, porque no 4º dia eles morriam. Até porque com esse tipo de tratamento médico, melhorar seria um verdadeiro milagre. E enquanto a Europa e a humanidade continuavam perdidas em busca de respostas, milhões continuavam morrendo todos os dias. Só algumas ilhas isoladas no Mediterrâneo que estavam seguras, longe das rotas comerciais afetadas pela pandemia. Mas no restante do continente não parecia haver uma cidade ou vilarejo livre da doença, que em poucos meses viravam cidades fantásticas. Mas aí você me pergunta, Tiago, por que eles não isolavam as pessoas infectadas? Aí eu te respondo. Dá uma olhada nesses 2 cavaleiros aqui. Um deles já tem a bactéria 3 dias. Aí eu te pergunto, qual dos 2? Isso significa que os 2 viviam uma vida normal. Batiam uma bola com o filho, bebiam com os amigos, namoravam. E só 5 dias depois de pegarem a bactéria que começavam a se sentir mal. Então, até isso acontecer e sem saber, eles já tinham contaminado um monte de gente, que já tinha contaminado um monte de gente. Então, o isolamento seria salvação mundial, mas impossível de se conseguir naquela época. E assim, milhões foram contaminados e milhões morreram. E só para você saber, esse é o cavaleiro contaminado. Mas se a situação da Europa já está ruim, não tenta. Ela vai ficar muito pior. A peste negra não atingiu só os humanos. Os animais também eram contaminados e morriam por todo lado, principalmente bois, vacas, porcos e ovelhas. E se bois, vacas, porcos e ovelhas morriam na Europa medieval, os europeus estavam ferrados. Carne, leite, roupas, agricultura, tudo dependia desses animais. E agora os europeus não morreriam só da peste. Morreriam de fome e de frio também. E justamente pelo impacto da peste negra, muitos estudos tentam explicar como que ela se espalhou tão rápido na Idade Média e muitos discordam uns dos outros. Alguns dizem que a bactéria Yersinia pestis era transmitida pelo ar, outros pelo toque, por bebidas contaminadas, mas o que a maioria concorda é que a origem da contaminação era causada por pulgas dos ratos mortos contaminados, que tinham que procurar novos hospedeiros e, na falta de ratos ou outros animais próximos, os humanos seriam as vítimas. E para piorar ainda mais, os navios europeus eram infestados de ratos que não só contaminavam os marinheiros, mas também desciam com as mercadorias para as cidades, se espalhando e espalhando o caos na Europa. Mas outros estudos mais recentes dizem que a peste negra não tem nada a ver com a peste bubônica, mas era causada pelo antrax. Se hoje está difícil chegar a uma conclusão definitiva, imagine para os pobres humanos do século XIV. Mas o que é consenso mundial é que essa peste foi a pior tragédia da história humana. Na Europa, cerca de 30% a 60% da população morreu, totalizando 70 milhões de pessoas. E a tragédia para a Europa foi tão grave que o continente só conseguiria recuperar sua população 200 anos depois. E no mundo todo, a estimativa de mortes varia entre 75 a 200 milhões de pessoas.
E é justamente vendo esses números totais que a ideia da tragédia se torna ainda mais assustadora. É porque o mundo todo tinha aproximadamente 500 milhões de pessoas, então, se algumas fontes estiverem certas, metade da população mundial morreu na peste. E tudo isso em apenas 7 anos de pandemia. E assim como... São imagens, né, como ficava a pele. Realmente é uma doença muito terrível, né? Terrível. Como ele falou, metade da população da Europa e do mundo, né, morreu, considerando a Ásia, onde também se espalhou. E isso atingiu de modo especial, né, o clero, né, e membros mais empreendedores da sociedade. Né? E por quê? Né, que atingiu de maneira mais grave esses dois grupos aí. Porque, quanto ao clero, existia uma obrigação moral, né, do clero de não abandonar as cidades, de poder estar junto das pessoas nesse momento de dificuldade, né, e dar, né, conceder ali os sacramentos aos moribundos. Já em relação aos homens mais empreendedores da sociedade, eles tinham negócios na cidade, tinha estabelecimento, tinha comércio, tinha uma estrutura e todo esse patrimônio que tinha levado a vida inteira para ser construída, acabava prendendo esses empreendedores na cidade. E então, esses dois grupos foram os que mais morreram, já que as cidades é onde acontecia a epidemia de maneira mais agressiva, né? E quem não tinha nada que apegasse, que prendesse na cidade, acabava fugindo para os interiores, né? Para fazendas lá, e onde não tinha rato, não tinha doença. Então, com isso, no final da pandemia, o que restou foram muitos sacerdotes que durante a pandemia não tiveram muita coragem de ficar para ajudar as pessoas e fugiram para o campo, né? Ou seja, os sacerdotes menos virtuosos, e os homens que não tinham nada a perder, né? Galera que não tinha uma estrutura construída, que não tinha um processo de trabalho ali já constituído também. E aí eles simplesmente largaram, e claro, né, as pessoas também mais desapegadas, né, virtuosas, mais desapegadas do patrimônio também. Então, para a igreja, teve como consequência a disciplina, se relaxou nos mosteiros, tendo em vista que os padres mais virtuosos foram justamente os que morreram, e a moral e a responsabilidade tinham baixado sensivelmente de nível, né, considerando aí essa mudança, né, de perfil da maior parte do clero, que não eram mais, que tinham ficado eram os menos virtuosos. Para a sociedade, o ensino que estava quase confiado ao clero decaiu muito, né, já que o clero também tinha perdido o seu nível de virtude e comprometimento. Houve uma estagnação enorme da economia, porque estava um caos no país, né? Não tinha mais como a economia girar, como acontecia antes, e os empreendedores não estavam lá presentes, além de que houve um desvirtuamento de valores na sociedade enorme. Nesse período aumentou muito a prostituição e o alcoolismo, porque as pessoas tinham aquela percepção, né, deturpada de que, sem acreditar, né, sem ter a virtude da esperança, né, que acredita no céu e na vida eterna, elas entendiam que a vida era muito curta e que precisavam aproveitar o quanto antes a vida e de maneira intensa dentro da perspectiva delas. Então, se deixavam afundar no alcoolismo, na prostituição. Nesse período houve uma grande proliferação também de doenças venéreas, e além disso, eles viam as pessoas que tinham um patrimônio, que tinham trabalhado muito, todas morrerem e deixarem todo o patrimônio. Então, para eles, o que eu vou trabalhar, para que eu vou me dedicar, sendo que eu posso morrer a qualquer momento, como todo o resto da sociedade. Eu vou viver minha vida, e essas pessoas herdavam esse patrimônio e lapidavam todo o patrimônio com os vícios, né, com as paixões. Então, isso gerou esse caos, esse estagnamento econômico, social e esse desvirtuamento de valores. Então, nessas condições, a sociedade, além disso, essa dificuldade da educação da igreja, que não tinha padres virtuosos, também não ajudava nessa formação, e acabava piorando ainda mais
a devastação da sociedade sem a educação que pudesse corrigir esses erros nesse período. Então, isso só aumentou, né, os problemas e ampliou a necessidade de reformas na igreja. Teve mais um problema também que causou esse... Assim a gente encerra a questão da peste negra, né? E aí teve mais um problema que gerou também esse período de 100 anos, que se somou à peste negra, esse período de 100 anos entre um concílio e outro, que se somou à peste negra, que foi o grande cisma do Ocidente. Mas como passou já aí das 10, eu vou deixar para falar sobre ele na próxima semana. Bom, Ricardo. Alguma coisa sobre hoje, sobre o que foi tratado? Vai falar alguma coisa? Tranquilo? Não, está com você. Gente, então, assim, Ricardo, obrigado, viu, cara? Você é muito esclarecedor, né? E, de fato, fica mais fácil com a tua aula. Obrigado. Né? Gente, a melhor forma de a gente aprender a fé é escutando, né? Então, assim, você imagina a época de Jesus, né? Na época dos apóstolos, na época desse povo que saía para fazer missão, né? Então, ter alguém para poder, pela pregação, né, pelo ensino, trazer as pessoas e contextualizar, tá bom? Que a gente possa continuar estudando. Semana que vem a gente vai estar aqui reunido, né? Marcando agora para o mês de outubro uma visita técnica, já encontrei a escola. É uma pena que a princípio vai ser na sexta-feira de manhã, tá? Então, talvez não dê para todos irem. Nós vamos acompanhar uma escola católica aqui em Brasília. Estamos organizando, uma já está alinhada, só que é em Goiânia, né? Então, gera custo, você está melhor programado, passeio. Mas eu também tenho um convite especial para vocês, né? Quem puder, o sábado, venha participar das formações lá na Vinha, né? O Ricardo citou um livro lá no início, que eu interei, né? Foi até uma moção dele lá no início, no ano passado, se não me engano, né? Sobre a questão de formar almas, né? Para o progresso, segundo Tanqueray. Então, é importante ter uma vida espiritual, né? Não somente a questão da vida agora do contexto, da educação, mas a vida espiritual pode determinar tudo. Tá? Eu ouvi falar de um sacerdote que tem uma escola católica, por sinal muito boa, mas ele está preferindo as pessoas que se dedicam à vida espiritual do que as pessoas que têm um currículo bom, né? Para o mundo de hoje. Então, assim, nós precisamos ter pessoas que tenham um desejo de progresso espiritual cada vez mais profundo. Né? Então, de toda maneira, muito obrigado. Eu vi que quando a gente disponibiliza a formação online, ajuda algumas pessoas, mas outras se acomodam achando que pode ver depois, né? Isso não gera disciplina na gente. Né? Você tem que sacrificar um breve horário à noite, colocar um determinado horário. Isso reflete muito de como está a nossa vida espiritual, né? Isso pode demonstrar que a gente não tem horário para rezar, né? Para meditar ou para fazer uma leitura, né? A gente acha que pode fazer isso a qualquer momento e a hora que a gente quiser. E quando a gente começa, a gente encontra muita dificuldade, porque quando nós estabelecemos um horário, um momento assim, isso faz com que a gente amadureça na vida de fato espiritual, precisa de muita disciplina, né? Naturalmente, além de perseverança. Por isso que as terças-feiras, fico feliz de quem está aqui, né? De quem esteve aqui semana passada, na última vez, né? Para poder continuar esse grupo de estudo, tá bom? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Irmão, você faz a oração final? Sim. Por favor. Quero agradecer, tá, mais uma vez a oportunidade e pedir desculpa mais uma vez por ter esquecido de compartilhar aí os slides no começo. Se acontecer de novo, me avisa aí, tá? Tem uns slides aqui preparados para ajudar no entendimento aí, tá bom?
Agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade de formação juntos, pedir a Deus que possa nos conduzir nesse processo de conhecimento, de ampliação do intelecto, que nos conduza nessa missão, que é realmente conseguir formar e educar as crianças dentro de um propósito cristão, e que Nossa Senhora possa ser o nosso auxílio nessa vida de esforço e de luta, na construção de virtudes e no auxílio daqueles que mais necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, pessoal? Até mais. Obrigado, muito obrigado. Muito bom. Glória a Daniel. Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Alô, Wander. Até mais. Luciano. Luciano. Luciano, até mais. Boa noite para todo mundo.